Oi, gente, voltei aqui. Faz um tempo que eu não apareço por aqui. Semana passada eu tive a minha primeira semana de provas da faculdade. Pra quem é novo aqui, eu faço a segunda graduação em psicologia e eu queria contar pra vocês como foi essa experiência. Então, eu tô um pouco sumida porque nas últimas 2 semanas eu já tava me preparando pras provas, né? E eu acho que eu posso trazer algumas dicas aqui, alguns insights que podem ajudar vocês na hora de se prepararem para a primeira semana de provas e para as demais semanas de provas. Então, todo semestre, os alunos têm duas avaliações principais, que são em né, o formato de provas, assim. É, e eu tenho 4 matérias no primeiro semestre lá na Estácio. Então, eu tenho introdução à psicologia, história da psicologia, neuroanatomofisiologia e filosofia. É, o primeiro ponto aqui é algo que está um pouco fora do nosso controle, mas a questão do professor, isso faz muita diferença. Então, tem duas professoras do primeiro semestre que fizeram toda a diferença para mim, e as duas eram, graças a Deus, das matérias mais difíceis, assim, na minha opinião. Então, neuroanatomofisiologia e história da psicologia, que tem muita informação. Mas o que me ajudou muito foi prestar atenção na aula, e eu sei que isso pode parecer muito óbvio, mas é, eu também sei que tem muita gente que gosta de sentar lá, ouvir, mas não é a melhor forma de aprendizagem, assim, para as pessoas de início e depois voltar para casa e estuda em casa. Mas a minha recomendação é tentar se esforçar um pouquinho no sentido de prestar atenção no que a professora tá falando e se conseguir anotar o que ela diz, porque além da apresentação, né, do PowerPoint que a professora ou o professor passa na aula, na explicação eles falam algumas informações que podem facilitar na hora de lembrar as informações. Então, isso tem me ajudado muito. E um ponto muito importante que me ajudou a prestar atenção na aula foi digitar ao invés de escrever. Então, seja se você tiver um laptop ou algum tablet, tiver algum tablet que você consegue digitar, isso pode facilitar muito. E pra mim tá fazendo a maior diferença, porque eu, na época de escola, na primeira graduação que eu anotava tudo à mão, eu era muito lerda para anotar todas as informações, então eu acaba me perdendo, aí a professora ou o professor já passaram do ponto que eu estava escrevendo, e então eu não conseguia seguir não conseguia seguir o ritmo, né, da aula. Então isso tem me ajudado muito, além de que os meus resumos ficam muito completos, tanto que antes das provas eu até compartilho com o pessoal da sala, e isso vai ajudando muito, né? Acho que outro ponto que me ajudou também bastante, eu, eu, eu só voltando um passo para trás, assim, eu sempre tive dificuldade com provas especificamente, assim, é um método que para mim não é o mais fácil de aprender, porque às vezes eu fico nervosa ou enfim, mas eu vejo que nessa segunda graduação tá sendo uma outra experiência que eu fico muito feliz. E eu acho que isso tem muito a ver com o fato de interesse, né, pelas disciplinas, pela matéria, é, e isso também ajuda muito com o meu nervosismo. Então, eu fico menos nervosa e fico mais confiante na hora de fazer a prova. Então, eu acho que se você sente essa paixão por psicologia, já é um ótimo caminho em relação a provas, porque você vai se interessar muito pelo assunto e isso vai facilitar na hora de estudar. Não que seja fácil, óbvio. E eu acho também outro ponto que me ajudou muito para semana da prova foi estudar mais de uma semana antes, começar a estudar mais de uma semana antes. Então, por exemplo, história da psicologia que tem muita matéria e você tem que ler com calma para raciocinalizar o que está sendo passado lá. Eu já fui estudando assim 2 semanas antes para estudar com calma, sabe? Ao invés de uma semana antes ou alguns dias antes e já ficar
nervosa pra saber todas as informações. Outro ponto também que me ajudou foi a questão, assim, na véspera da prova, obviamente da revisão estudar bastante, mas no dia que você for fazer a prova, na manhã ou no próprio dia, tentar não ler tudo de novo, do zero. Então, durante os primeiros estudos, eu já fui fazendo uma revisão da revisão, pegar palavras-chave que me lembravam das informações, e aí eu ficava repetindo isso pra mim, ou ficava explicando, né? Às vezes você explicando pra outra pessoa, ou explicando pra você mesma, assim, no espelho, isso ajuda muito na hora de aprender, tá? E na Estácio, como funcionam as provas, né? Na Estácio tem a AV1 e a AV2, que são as 2 semanas, né, principais de provas, então a semana inteira de prova. E aí, depende muito dos professores, mas todos os professores nesse semestre fizeram também um trabalho, então passaram um trabalho para os alunos, então o trabalho valia 3 pontos e a prova 7 pontos, 10 pontos no total. Então, outra dica, se vocês forem fazer Estácio, ou se a faculdade que você for cursar dá esse trabalho, dá o seu melhor no trabalho para você tirar o máximo de pontos possíveis, porque isso te ajuda muito na hora da prova, pode fazer a diferença ali na hora de calcular a média. E outro ponto que na Estácio pode ajudar muito os alunos é avaliando o aprendizado, ou aprendizagem, que é basicamente um simulado que tem, e a faculdade passa esse simulado para você poder estudar, então isso te ajuda a estudar e te preparar para a prova. Mas se você conseguir gabaritar essas perguntas, você ganha até 1 ponto na média da prova. Então, isso também ajuda bastante. Que mais? Eu acho que é isso, gente. Assim, tô muito feliz com as minhas notas. Saíram 3 de 4 e eu só fiquei muito feliz com o resultado, porque eu não esperava isso de mim, assim, inicialmente quando eu decidi fazer a faculdade, eu ficava, ai meu Deus, o ponto das provas era o que mais, assim, me dava medo ou desmotivava pra não cursar. E eu tô aqui pra dizer que tá sendo uma experiência muito bacana, porque quando você faz o que você gosta, faz toda a diferença, gente, toda a diferença. E se vocês tiverem qualquer dúvida em relação a provas, né, da Estácio, podem entrar em contato, comentar aqui embaixo que eu respondo pra vocês assim que possível. Se inscrevam no canal, porque eu vou relatando aqui a minha experiência, então vai ter muita informação útil pra vocês que querem cursar psicologia, e principalmente quem quer cursar psicologia como segunda graduação, que tá sendo essa a minha experiência, né? E eu sei que é ainda mais específico, mas eu sinto que tá sendo a melhor experiência, assim, em termos de experiências acadêmicas que eu já tive. E isso vem muito, né, com a maturidade também. E é isso, pessoal. Se vocês puderem dar uma curtida, isso me ajuda bastante pra alcançar mais gente, poder ajudar mais pessoas que gostam e amam psicologia como a gente, tá bom? Um beijo!